a doutrina espírita é a doutrina mais escrachada, assim, sabe? Talvez o que mais é aberto para a gente conhecer. Então, é tanta coisa que você tem para ler, ver, aprender, que é meio difícil saber a respeito disso. Mas tu pode falar? É bem específico, é bem específico. A pergunta da Juliane é o seguinte, ela queria saber, ela tem curiosidade, em relação aos procedimentos médicos que eles fazem, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eles têm um negócio chamado cirurgias espirituais, né? Até recentemente foi preso um grande espírita conhecido aí, eu esqueci o nome dele, não sei se é João Nóbrega da Luz, né? Ele foi preso agora recentemente, mas não foi por causa disso, foi por causa de questões, como é João de Deus, bem lembrado, João de Deus. Aí ele fazia essas cirurgias. A minha mãe já fez algumas cirurgias dessas. Ela mesma foi acometida por cirurgias, fez cirurgias nos olhos, né? São procedimentos que não são orientados pela medicina moderna e atual, né? E eles fazem isso baseado em orientações dos espíritos, né? Eles dizem que os espíritos orientam eles durante essas cirurgias, né? Minha mãe fez uma série de cirurgias lá com eles lá, graças a Deus nunca aconteceu nada demais, né? Assim, nunca aconteceu de ter alguma sequela dessas cirurgias, né? Juliane, que eu posso dizer, assim, por cima e decisivamente a respeito dessas cirurgias. Eles fazem cirurgia de todo tipo de jeito, né? E são orientados pelos próprios espíritos. E, assim, tem médicos espíritas que trazem relatos que algumas vezes conceberam espíritos durante as cirurgias para operarem pessoas. Há relatos do Chico Xavier, que é um médium conhecido no Brasil, e vocês podem dar uma olhada sobre isso, né? O Cavalcante está perguntando o seguinte, Enzo: o ensino do purgatório que é ensinado pela Igreja Católica vem do Espiritismo? Eu acredito que, de certa forma, não. Por quê? Porque a gente só tem a compilação dos ensinos do Livro dos Espíritos, né, que é o primeiro livro do Kardec, em 1857. E os ensinos a respeito de purgatório, coisa nesse sentido, se deram por volta da Reforma, certo? Em 1517, um pouco antes disso. E que você tinha que pagar, né, pelos seus pecados no purgatório e tal, e tinha uma expiação, né, antes de fato, houver a consumação do juízo final, que eles dizem, né? Então, não tem relação, porque os estudos espíritas kardecistas, que foi aqui a gente vê como predominância, é algo recente, né? É mais da idade moderna. Isso. Né? Mateus está perguntando o seguinte: então eles não irão para o céu? Eu não sei quem foi que eu vi aqui também, que ele disse assim, eles são considerados do bem, por isso eles não irão para o céu. Por que eles não irão para o céu, né? Mateus, é o seguinte, não é porque uma pessoa faz coisa boa que ela vai para o céu, porque é o seguinte, quando a gente parte como premissa de que a salvação é pela graça mediante a fé, ela não diz respeito a nenhuma obra de homens, nada que nós possamos fazer com as nossas próprias mãos podem comprar a salvação que Jesus nos deu, certo? E a gente tem que olhar muito pelo lado qual o interesse que há no coração dessas pessoas, porque por elas estarem seguindo doutrina de demônios, certamente elas fazem caridade, né? Elas agem, elas fazem esses grupos, né, de filantropia que cuida das outras pessoas e coisas nesse sentido, é mais como uma forma de legalismo, sabe? De você querer se justificar com as suas próprias mãos, quando isso está totalmente errado, porque a salvação é por meio de Jesus Cristo. A salvação não tem nenhum outro meio a não ser o Senhor Jesus. Então, quando eu digo que só há salvação por intermédio da caridade e porque eu faço bem, então você está querendo comprar a salvação. Não é assim que as coisas funcionam. A salvação é de graça. A salvação é de graça, entende? O Gustavo perguntou sobre a base que eles têm e que Jesus é um espírito,
está ligado àquela passagem que diz que Jesus atravessou as paredes, né? Ah, sim, sim, sim. Não, aquela passagem que Jesus atravessou as paredes, né? Eu acho que é Será aqui, João 20, 19. João 20 ou é 21, não vou me recordar agora. É ali, é depois do momento em que o Senhor Jesus ele já está com o corpo glorificado, certo? Então, não tem qualquer argumento para eu dizer que Jesus é, sei lá, um espírito ou coisa desse tipo, pelo menos na linha de pensamento deles, né? Porque para eles Jesus é um espírito médium, né? Um espírito superior que veio mostrar o caminho correto e eles, de certa maneira, por mais que eles possam afirmar, né, usar o argumento de que Jesus estava agindo como um espírito ali, quando atravessou as paredes ou coisa nesse sentido, mas ainda assim está errado o que eles estão falando. Existem muitos e muitos outros argumentos que vão bater de frente contra aquilo que eles estão ensinando. Então, não tem para onde correr, você vai encontrar de todo lado o erro, tá entendendo? Começou com erro, o meio do caminho dele é com erro e vai terminar no erro. A Lana perguntou assim, qual seria a melhor forma de você evangelizar um espírita? É meio difícil, é meio difícil você conversar com pessoas desse tipo. Por quê? Porque elas não têm como premissa de que a palavra de Deus ela é a nossa, sabe, a nossa direção, nosso manual de fé e prática. Então, muito do que você vai afirmar para essa pessoa como ensino bíblico, como ensino verdadeiro, ela vai contrapor com o argumento de Kardec, sabe? Mas o que você pode fazer sabe, não bater de frente, como nós sempre falamos desde o começo, né? Não bata de frente, haja com misericórdia, tenha paciência com essa pessoa, converse, ore por ela, não vai entrar em confusão com ela, em briga com ela, em coisas nesse sentido, mas apresente o evangelho, e a principal coisa que nós precisamos entender, quem vai convencer ela não somos nós, é o Senhor Jesus que nos convence do pecado e da justiça e do juízo. Então, se o Senhor Jesus ele tem um propósito por trás daquilo dali que você está fazendo, né, está pregando para aquela pessoa, o próprio Espírito de Deus ele vai convencer o coração dela, entende? Pensa assim, se você for cristão, naturalmente você as portas vão se abrir para você evangelizar, porque alguém vai sempre se incomodar com o seu jeito, ou vão se inculcar, vão perguntar, por que você é assim, por que você age assim, por que você reage assim, e de tanto você pedir a Deus uma oportunidade para você falar para essa pessoa algo, essa porta vai se abrir. Quando isso acontecer, não tenha medo. Fale do Jesus da Bíblia. Do Jesus da Bíblia. Fale quem é ele, o que ele fez, o que ele continua fazendo e que ele está retornando. É o básico. Evangelismo não é sobre agradar as pessoas no que nós vamos falar. Evangelismo é entregar a verdade. Então, não se preocupe com isso. Tenha amizade, porque se você não tiver amizade com essas pessoas, a porta nunca vai se abrir para você evangelizar. Mantenha amizade. Eu com a minha mãe, até hoje, nós compartilhamos. Esses dias ela vive mandando vídeo de canção evangélica que ela nem sabe que é de crente. Eu não vou dizer nada para ela está ouvindo. Eu não vou dizer. E ainda diz que as músicas são bonitas. Eu disse, mãe, são bonitas, amém, glória a Deus. Eu não digo nada, deixa ela lá ouvindo. Ela já ouviu a mensagem que eu deveria de estar. Se eu ficar direto batendo de frente, eu vou fechar uma porta. Minha mãe já veio na igreja, veio pregar. E olha que eu nunca fui lá, no centro espírita. Não faz questão. Já fui 2 vezes. Uma por curiosidade, para ver o que acontecia. E uma porque eu estava ainda tateando que era o cristianismo mesmo, né? Aí foi isso aí que ocorreu. Mas não se feche. Tenha uma amizade. Não tem outra maneira de evangelizar, a não ser você estando próximo de uma pessoa. Se a pessoa lhe perguntar, olha,
você esteja pronto. É por isso que a gente está fazendo esse estudo aqui. Esteja pronto com essa palavra, porque as oportunidades vão surgir. A irmã Sayonara está perguntando assim, quantas revelações na igreja que os irmãos da revelação têm, dizendo que viu espírito maligno em tal lugar? Aí já é outra esfera. Isso daí já entra no aspecto do estudo dos dons espirituais, quando Paulo vai falar em 1 Coríntios 12, certo? Que a gente vai lembrar daquelas 3 classes, né, de dons espirituais, os dons verbais, né, os dons de língua e profecia, isso, e o de maravilha, o de cura, e dentre os outros, certo? Isso daí já vai entrar mais no aspecto dos dons de profecia, de quando a pessoa ela tem entendimento, né, da parte do Espírito do Senhor, daquela realidade, né, aquilo que Paulo vai falar, né, as coisas espirituais, elas só são discernidas espiritualmente, então, existem determinadas pessoas, né, que o Senhor, ele dá, de certa forma, essa permissão, né, que ela perceba essa influência, né, essa influência negativa, coisa nesse sentido, através de revelação, sei lá, através de sonhos. O Anderson pode falar mais a respeito disso, que eu lembrei agora daquele exemplo que aconteceu daquele dia que a tua mãe, ela acabou, se eu não me engano, ela estava possessa, né, deitada na rede, e começou a gritar pelo teu nome e tal, e eu lembro que tu, se eu não me engano, tu tinha subido a escada, né, morrendo de medo e expulsou os demônios. Assim, é real. Eu vou dar 2 testemunhos. Eu tenho um amigo que ele me discipulou, o Arimateia Filho, o Ari Filho. Né? Um amigo, infelizmente, ele se afastou dos caminhos do evangelho, mas foi um dos maiores pregadores que eu já conheci. Infelizmente, hoje, ele é suplente do deputado Renato Rosendo do PSOL, né? Então, é um rapaz que eu tenho muito respeito. Um dia a gente estava fazendo uma obra evangelística na Serra da Aratuba, num distrito chamado Coqueirinho, onde não havia nenhuma igreja, mas havia muita feitiçaria. E as crianças estavam direto perturbando esse meu colega, né? Perturbando muito mesmo esse meu amigo. E ele não sabia o que estava acontecendo, porque isso não tinha acontecido outra vez. Até que numa noite, a gente estava orando mesmo, e Deus revelou, Deus falou com ele. Assim, meu servo, vai em local tal, desterre isso, e queime. Gente, quando ele chegou no local, ele já foi com a paz, isso é que é ter fé, ó. Ele foi lá, já foi com a paz, desterrou tudo. Quando ele desterrou, tinha uma oferta de magia negra lá, para atrapalhar a nossa obra de evangelismo ali. Deus revelou a ele. No outro dia, ele perguntou às crianças, o que vocês tinham, vocês estavam tão perturbados? Tio, a gente não sabe, era um negócio que fazia a gente alvoroçar, que dizia que a gente não podia gostar de vocês. Mas Deus revelou e quebrou isso daí. Outro dia foi essa questão aí com a minha mãe. Eu estava no computador, estudando, vendo uma peça do Jeová Nissi, e eu escutei ela me chamando, ó. E eu pensava que ela estava acordada, só que eu vi tudo escuro e a voz que ela transmitia não era a voz dela, uma voz de medo, e ela estava dormindo. E ela estava deitada de uma rede, gente, só que virada para um lado. Ela estava virada para um lado. Ela não poderia ver de maneira alguma quem estava nas costas dela. E nesse dia, Deus me tomou de coragem, não tinha ninguém em casa, só eu e ela. Eu subi as escadas e aquilo que estava nela chamou meu nome de novo. Isso não é bem... Foi bem escabroso mesmo, que eu me arrupiei todo. Eu cheguei na metade do caminho e travei. Quando eu cheguei na metade do caminho que eu travei, eu disse assim, agora o que é que eu faço? Na hora o Espírito Santo bradou forte no meu peito e disse assim, você é crente, vai orar. Nesse momento eu me levantei, estendi a mão sobre a rede da minha mãe e disse, no nome de Jesus, seja lá quem você for, saia. E ela acordou depois, né? E eu perguntei para ela, mãe, o que foi que aconteceu? Ela disse, meu filho, eu estava tendo um pesadelo, estava sendo perseguido, mas de repente eu vi uma luz.
E essa luz se aproximava quando eu chamava seu nome. E eu disse assim, como é que a senhora sabia que era eu disse assim, e aí ela disse, porque eu sei que só há uma luz nessa casa, meu filho. E essa luz é você que carrega o evangelho de Jesus. Eu nunca me esqueci disso. De como o mundo espiritual conhece o que ocorre. Então, é real, gente. É real, é muito real o mundo espiritual. É muito real o que acontece com pessoas sendo possessas, pessoas sendo atormentadas, perturbadas, sobre batalha espiritual. É claro, tem gente aí que, pelo amor de Deus, estica a baladeira mesmo. Tem coisa triste mesmo. Mas tem muita coisa real. Um dia, é porque o Nadson está aqui, mas o Nadson lembra. Um dia a gente estava num sábado, num culto de jovens na igreja. E um rapaz estava setado, ele ainda não estava manifestado. E nesse dia, era o tempo que eu frequentava muito a consagração, ele até o presente não se manifestou. Não se manifestou. Mas quando ele me viu, e o Nadson foi me chamar, disse, está acontecendo um negócio ali fora, vamos ali conosco. Quando eu cheguei na porta, que ele olhou para mim, ele se manifestou e disse logo na minha cara, e deu um grito, eu não vou sair, eu não vou sair. Aí eu dei outro grito de volta, cala a tua boca no nome de Jesus. E os meninos que estavam perto ficaram assim, que ele travava os dentes, que ele não conseguia falar. Porque naquele momento eu ministrei a palavra de Jesus. Vocês têm uma ideia do que é o mundo espiritual. Mas para vocês terem uma ideia também, que espírito não é gente morta que voltou, é demônio. Como não tem mais alguma pergunta? Acho que não tem mais. A gente vai partir para o encerramento. Semana que vem, Adventismo. Fique de olho, tá bom?